Respire fundo por um instante. E permita que sua mente fique um pouco mais silenciosa agora. Se você chegou até esta mensagem, não foi por acaso. Há momentos em que certas palavras simplesmente nos encontram quando precisamos ouvi-las. E a ideia que chega até você hoje pode parecer estranha no começo. Talvez até impossível para algumas pessoas. Mas escute com o coração aberto. Existe uma possibilidade na sua vida de começar a ser recompensado simplesmente por existir. Sim, por existir. Isso não significa que você não fará nada. Não significa que a vida vai parar de pedir movimento. O que isso significa é algo muito mais profundo. Significa que existe um ponto dentro de você onde o que você é naturalmente começa a se alinhar com aquilo que o mundo precisa. E quando esse alinhamento acontece, algo curioso começa a acontecer também. As oportunidades aparecem. As portas começam a se abrir. As pessoas começam a reconhecer o seu valor. E então, sem que você precise lutar tanto contra a vida, você percebe que está sendo recompensado por algo que já faz parte de você. Muitas pessoas cresceram acreditando em uma ideia muito pesada sobre o trabalho. A ideia de que para ganhar dinheiro é preciso sofrer. De que para prosperar é necessário viver em constante esforço. De que aquilo que você ama fazer dificilmente poderá sustentar a sua vida. Mas a verdade é que essa crença não nasceu com você. Ela foi aprendida. Foi repetida tantas vezes ao longo da vida que acabou se tornando algo que parece normal. Mas olhe ao seu redor por um momento. Cada pessoa que realmente se destaca no mundo não está apenas trabalhando. Ela está expressando algo que existe dentro dela. Existe algo em você também. Algo que você faz com naturalidade. Algo que desperta sua curiosidade. Algo que prende sua atenção por horas sem que você perceba o tempo passar. Pode ser uma habilidade. Pode ser uma forma de pensar. Pode ser uma sensibilidade especial para entender pessoas. Pode ser criatividade. Pode ser comunicação. Pode ser organização. Pode ser visão. Muitas vezes aquilo que tem mais valor dentro de você é exatamente aquilo que você menos percebe, porque para você parece simples demais. Mas aquilo que é simples para você pode ser extremamente valioso para outra pessoa. E é aqui que começa um dos maiores segredos da prosperidade verdadeira. Não se trata de tentar ser alguém que você não é. Não se trata de forçar talentos que não pertencem a você. Trata-se de permitir que aquilo que já existe dentro de você encontre espaço para se expressar. Quando isso acontece, a energia muda. Você não está mais apenas tentando sobreviver. Você começa a se mover em algo que muitos chamam de fluxo. No fluxo, o esforço deixa de ser sofrimento. O trabalho deixa de parecer uma obrigação pesada. E o que você faz começa a ter um sentido diferente. Você percebe que está criando, construindo, contribuindo. E ao mesmo tempo, sendo recompensado por isso. É como se a vida começasse a responder à sua autenticidade. Mas existe algo que muitas vezes bloqueia esse processo. Dentro da mente de muitas pessoas existem ideias muito antigas sobre o que é possível e o que não é. Ideias como: isso não dá dinheiro. Isso não é um trabalho de verdade. Eu não posso viver fazendo algo que eu gosto. Essas vozes nem sempre são realmente suas. Elas foram herdadas de experiências, de opiniões, de medos coletivos. E por causa disso, muitas pessoas passam anos tentando caminhar em direções que não têm nada a ver com quem elas realmente são. Elas se esforçam, tentam, insistem, mas sentem que algo dentro delas continua desconectado. Porque a vida tem uma forma muito curiosa de funcionar. Quando você tenta viver longe da sua essência, tudo parece pesado. Mas quando você começa a se aproximar daquilo que realmente faz sentido para você, algo dentro começa a se alinhar. A mente fica mais clara. As ideias começam a surgir com mais facilidade. As oportunidades aparecem de formas inesperadas. E pouco a pouco você percebe algo muito importante. Você não está tentando se encaixar na vida. A vida começa a se encaixar em você. Isso não acontece da noite para o dia. Mas começa com um movimento interno muito simples. Começa quando você se permite perguntar: o que dentro de mim pede para ser expresso? O que eu faria mesmo que ninguém estivesse olhando? O que me desperta curiosidade verdadeira? Quando você começa a olhar para essas perguntas com honestidade, você começa a se aproximar de algo muito poderoso: a sua própria natureza. E quando uma pessoa vive de acordo com a própria natureza, o mundo percebe. As pessoas sentem.
Porque existe uma diferença enorme entre alguém que está apenas tentando ganhar dinheiro e alguém que está expressando quem realmente é. E quando essa expressão encontra valor para outras pessoas, o dinheiro deixa de ser apenas uma recompensa pelo esforço. Ele passa a ser uma consequência natural daquilo que você oferece ao mundo. E é nesse ponto que muitas pessoas começam a entender o verdadeiro significado de algo que parece tão estranho no começo. Ser pago para existir. Não porque você não faz nada, mas porque aquilo que você faz é uma extensão natural de quem você é. E quando isso acontece, trabalho e propósito deixam de ser coisas separadas. Eles se tornam parte da mesma jornada. Aqui abaixo tem um artigo sobre o Manifesto da Alma, que vai lhe ajudar a encontrar o seu propósito de vida. E se esta mensagem está trazendo acalento em seu coração, por favor deixe seu like. Respire mais uma vez. E permita que essas palavras apenas passem por você, sem pressa. Porque a mensagem que chega agora fala sobre algo muito profundo. A sua verdadeira natureza. Existe algo dentro de você que nunca esteve confuso. Nunca esteve perdido. Nunca esteve incompleto. Essa parte de você é consciência pura. Antes de qualquer medo. Antes de qualquer dúvida. Antes de qualquer história que você contou para si mesmo sobre quem é ou sobre o que é capaz de fazer. Existe apenas presença. Consciência. E quando você começa a se lembrar disso, algo interessante acontece. Você percebe que muitos dos limites que parecem existir na sua vida não nasceram com você. Eles foram aprendidos. Foram sendo formados lentamente através de experiências, opiniões, expectativas e medos que ficaram gravados em uma parte muito silenciosa da mente. O subconsciente. E é exatamente ali que muitas vezes nasce a sensação de esforço excessivo, de luta constante, de tentar caminhar contra a própria vida. Mas a verdade é muito mais simples. Quando você está alinhado com a sua natureza verdadeira, a vida tende a fluir. Não significa que você não terá desafios. Não significa que tudo acontecerá instantaneamente. Mas significa que aquilo que você deseja profundamente começa a encontrar caminhos para se manifestar. Porque o desejo verdadeiro não nasce do vazio. Ele nasce de uma visão. E essa visão surge quando você começa a imaginar uma realidade diferente para si mesmo. Talvez você já tenha feito isso em algum momento da sua vida. Imaginar uma situação melhor. Imaginar liberdade. Imaginar tranquilidade financeira. Imaginar viver fazendo algo que realmente tem significado para você. Muitas pessoas têm medo dessas visões. Elas pensam que estão apenas sonhando. Mas existe algo importante que poucas pessoas percebem. Toda realização começa primeiro como uma imagem na mente. Primeiro vem a visão. Depois vêm os caminhos. Às vezes os caminhos aparecem de formas inesperadas. Uma oportunidade que surge de repente. Uma pessoa que entra na sua vida. Uma ideia que parecia pequena, mas começa a crescer. E quando você olha para trás, percebe que aquilo que parecia coincidência, na verdade fazia parte de um movimento maior. A vida estava respondendo à sua visão. Mas existe algo que pode distorcer esse processo. Dentro da mente subconsciente ficam armazenadas muitas formas de condicionamento. São crenças antigas. Histórias que você ouviu durante anos. Ideias como: isso é difícil demais. Não é para mim. Eu não consigo. Eu não sou capaz. Esses pensamentos não são necessariamente verdadeiros. Eles são apenas ecos de condicionamentos antigos. E quando uma pessoa começa a observar isso com honestidade, algo muito poderoso acontece. Ela percebe que não precisa lutar contra si mesma. Ela pode simplesmente liberar aquilo que não faz mais sentido. Quando esses condicionamentos começam a se dissolver, a vida muda de ritmo. Aquilo que antes parecia pesado começa a se tornar mais leve. Aquilo que antes parecia impossível começa a revelar caminhos. Você começa a perceber que existe um tipo diferente de movimento na vida. Um movimento que não nasce da pressão, mas do alinhamento. E quando esse alinhamento acontece, você começa a agir de forma natural em direção àquilo que realmente deseja. Você desenvolve novas habilidades. Aprende coisas novas. Cria novos hábitos. Encontra ambientes e pessoas que estão conectados com a sua visão. Tudo isso começa a se organizar ao redor daquilo que você decidiu viver. Mas observe algo importante. Às vezes, mesmo quando uma pessoa sabe exatamente o que quer fazer, ela ainda sente resistência. Ela sente medo.
Sente dúvida. Sente como se estivesse sendo puxada para trás. E novamente, isso não significa que há algo errado com você. Significa apenas que existem condicionamentos antigos tentando se manter vivos. Esses condicionamentos são como velhos programas rodando silenciosamente dentro da mente. Eles criam pensamentos, criam emoções, criam comportamentos. E quando você não percebe isso, parece que a vida está cheia de obstáculos. Mas quando você começa a enxergar esses padrões, algo muda. Você percebe que não precisa acreditar em todos os pensamentos que aparecem. Você pode simplesmente observar e deixar passar. E pouco a pouco, a clareza começa a surgir. Então algo muito bonito acontece. Você começa a agir não por obrigação, mas por verdade. Você começa a fazer aquilo que realmente faz sentido para você. E quando uma pessoa vive dessa forma, o trabalho deixa de ser apenas uma forma de sobrevivência. Ele se transforma em expressão. Expressão daquilo que você sabe. Expressão daquilo que você aprendeu. Expressão daquilo que você viveu. Cada experiência da sua vida carrega algum tipo de conhecimento. Conhecimento que pode ajudar alguém. Conhecimento que pode inspirar alguém. Conhecimento que pode se transformar em ideias, projetos, serviços, produtos ou mensagens que chegam até outras pessoas. E quando outras pessoas se beneficiam daquilo que você oferece ao mundo, a troca acontece. Valor encontra valor. Energia encontra energia. E o dinheiro começa a aparecer como uma consequência natural dessa troca. Isso pode acontecer de muitas formas. Pode acontecer através de um trabalho. Pode acontecer através de um negócio. Pode acontecer através de projetos criativos. Pode acontecer através de conteúdo que você compartilha. Às vezes uma pessoa simplesmente começa a compartilhar aquilo que ama fazer. Ensinar, criar, cuidar, resolver problemas, inspirar. E pouco a pouco, outras pessoas começam a perceber o valor daquilo. Elas começam a se aproximar, começam a apoiar, começam a investir naquilo que você cria. E então você percebe algo muito profundo. Você não está mais tentando forçar a vida a acontecer. Você está participando do fluxo dela. Nesse ponto, tudo começa a se organizar de uma maneira muito curiosa. As pessoas certas aparecem. Parcerias surgem. Ideias se conectam. E aquilo que antes parecia complexo, começa a se tornar mais simples. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você está em sintonia com aquilo que realmente importa para você. E quando essa sintonia acontece, a vida deixa de ser apenas uma sequência de tarefas. Ela se torna uma jornada de expressão, uma jornada de criação, uma jornada de contribuição. E então aquela ideia que parecia tão estranha no começo começa a fazer sentido. Ser recompensado por existir. Não porque você está parado, mas porque aquilo que você faz é simplesmente uma extensão natural de quem você é. E quando você vive dessa forma, trabalho, propósito, espiritualidade e prosperidade deixam de ser coisas separadas. Eles passam a caminhar juntos, como partes de um mesmo fluxo. Um fluxo que sempre esteve disponível, esperando apenas que você se lembrasse de quem realmente é.